Então, nesse podcast aqui, o cara falando que não existe nenhuma prova material sobre a existência de Jesus. De fato, sim, não existe, né? Há muitas questões a ser relatadas aqui, conforme ele falou, né? O Evangelho segundo Marcos, ele disse que foi escrito pelos discípulos, né? De Marcos e tal. Isso ele falou que aprendeu em teologia, tá? Mas lá na descrição lá a gente tem que ver como é que é as letras, né? A palavra descrevendo ali os evangelhos. Mas vamos entender essa questão. O rapaz até respeita, né? Que a pessoa entende por fé e o ônus da prova é de quem está fazendo a defesa do evangelho, né? Então ele acha que a gente precisamos convencê-lo disso. Cara, o próprio Deus não faz questão de colocar tudo tintim por tintim para que a humanidade descubra. Senão, você vê a confusão que é esses homens de Neandertal, homem erectil, homem do não sei da onde, esses homens primitivos, né? Que há parte de DNA deles em seres humanos. Só que existem pessoas que têm a aparência física, o rosto, né, muito idêntico, pessoa muito idêntica a você que mora em outro país, tem nada de parentesco com você, que há linhas do DNA que são semelhantes à sua. E não há nenhum parentesco entre vocês. Então há muitas questões para ser analisadas ainda. Eu não sei se um dia nós teremos evidência do povo hebreu no Egito, né? Que é um povo que foi escravo na época do Egito. Você dificilmente você consegue achar coisas do Egito. E são muitos tempos, muitas guerras, muitos eventos, muitas questões de sol, chuva e de dilúvios, um monte de situações que atrapalham as descobertas arqueológicas. Então, percebe-se que Deus, né, onde estão os gigantes da Bíblia? Onde estão os fósseis dos homens primitivos que viveram 900 anos? A gente não tem evidências materiais assim, muitas evidências. Eu não sei se um dia nós iremos descobrir. Há pouco tempo agora descobrimos que não é o primeiro espermatozoide que corre desesperadamente, que consegue vencer os outros. Descobriu que quem seleciona isso parece que é um alvo de estudo já, é o próprio óvulo que seleciona o espermatozoide que vai o fecundar, vai lhe fecundar. Então, há muitas coisas. Esses dias descobriram um cálculo em que tudo estava baseado, muitas coisas estavam baseadas nesse cálculo, eu não sei se era um teorema, uma coisa que faziam medicamentos, e depois descobriu que o cálculo estava errado. E tudo estava se baseando naquele cálculo. É, eu que descobri que o cálculo estava errado. Há muitas coisas que hoje em dia você pode ter como certeza absoluta que com o tempo se descobre que havia algum erro, né? É lógico que algumas coisas não alteram de fato muitas coisas, mas outras sim podem alterar todo um circuito, né, de conhecimento. Mas voltando para a questão, a Bíblia ela fala que o homem natural não entende as coisas do espírito porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer, ele nos conduz em toda a verdade. Isso é uma questão de fé? Sim, é uma questão de fé. Mas tem que lembrar que todo mundo que hoje vive pela fé, um dia foi ateu, um dia foi incrédulo, ou creu em alguma coisa diferente, ou não cria em nada, ou creu em uma religião que hoje não segue. Então a gente tem que lembrar que nós também, né, nós fomos. E Jesus não se revelou no nosso coração por conta de evidências arqueológicas. Não foram evidências arqueológicas que nos fizeram crer. Porque a própria, assim, a gente, às vezes, nós mesmos cremos sem ver. Por exemplo, eu nunca vi o homem de Neandertal, eu nunca vi esses homens primitivos, e eu sou obrigado a acreditar porque eu acredito na ciência, né? Eu acredito na competência, essa é a palavra certa, na competência dos cientistas acerca desses estudos. Então, mas eu nunca vi, não tenho experiência para examinar se aquilo bate mesmo. Eu só vivo daquilo que dizem. Ah, tem o DNA dele lá que tem numa nação, um país aí europeu, que as pessoas têm parte daquele DNA. Eu nem achava que o DNA desses bichos era humano. Eu achava que eram animais, né, que tinham alguma semelhança. Diz que é 97% igual ao homem.
O macaco também tem uma certa semelhança com o ser humano e é um macaco, não é um homem. Então, há muitas questões que os cientistas, às vezes, os cientistas sérios ali, vão aplicar aquilo que são descobertas com uma prova material, são coisas irrefutáveis. Mas a gente mesmo não acredita sem ter acesso a essa verdade, né? A essa realidade. O cara lá escava um negócio, diz que aquilo ali pertenceu à época X, à época tal. É lógico que vão ter outras pessoas que também estudam arqueologia, que se aquilo fosse mentira, estariam, não, isso aqui não é dessa época. Porque o estudo é igual, eles estudam as mesmas questões. Então eu sou obrigado por força de vontade maior, força maior, a acreditar que existem vários profissionais que são estudados naquele assunto e que eu preciso respeitar a competência deles. Tá? Quanto à questão da Bíblia, eu particularmente parece que Deus não quer dar satisfação ao homem sobre nada. Ah, houve um dilúvio, não há possibilidade de um dilúvio. Que se dane. Vai acontecer, aconteceu e é relatado, e depois a humanidade se lasca para poder descobrir se é verdade ou mentira, mas o que importa é que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Uma vez que é despertado isso, não há possibilidade de eu ou qualquer cristão dizer, cara, não é verdade esse Jesus. Eu não tenho evidência. Até ele fala, não, quem aprende a Bíblia acaba se tornando ateu. Isso não é verdade, porque não se trata, o crer não se trata de fundamentos materiais. A existência de Jesus, ela está tão cravada no coração do cristão, ela está tão escrita, porque isso está escrito na palavra, que Deus escreveria suas leis no coração do homem, e isso tem que ser uma verdade. Ela está tão escrita que é impossível quanto a ideia de que você sabe o nome da tua mãe, quem é a sua mãe, e essas coisas poderiam ser até uma mentira na sua vida, como o Show de Truman, do filme do aquele cara que fez o Máscara, lá, esqueci o nome dele. Então você tem Jim Carrey. Então você tem certeza absoluta da existência de Jesus, você tem a certeza absoluta da existência de uma condenação final, tá? Assim, que você vê pelos escritos, você acreditando naquilo que está ali, você vê que ali o lago de fogo é a segunda morte, que haverá choro e ranger de dente. Você vê que os anjos já têm uma certa punição, os anjos que caíram com Satanás. Agora, quando você vai conversar com pessoas assim que não têm essa espiritualidade, não, isso aqui, essa legião aqui é Império Romano. Cara, são argumentos tão toscos que você olha assim, cara, não é possível. Ainda que a pessoa não consiga crer naquilo, os argumentos que elas criam para tentar justificar certas coisas é muito infantil. E a mente tão infantil que não consegue entender aquilo. Por quê? Porque a nós foi dado conhecer as coisas espirituais. Uma coisa que me perturba todo dia é essas propagandas de Mormon. Quer conhecer os Mormon? Ou então essas propagandas de igreja. Cara, não adianta. A fé vem para ouvir a pregação. É só você falar de Jesus, é só você pregar o evangelho. O diabo não quer que isso seja manifesto. Agora, ficar fazendo dancinha na igreja, ou discussões, debates acalorados, isso não altera nada. Agora, debates em relação à Bíblia, olha que coisa interessante. Existem pessoas que perturbam a nossa fé. Como? Existem professores de hebraico e de grego que o cara não tem a essência do Espírito Santo. E aí o cara vai pela lógica. Engraçado que os caras conseguem mentir até pela lógica, porque se o objetivo do cara é ganhar dinheiro, ele tá nem aí pra mentira que ele vai contar pra você. O mundo é assim, as pessoas contam mentira por dinheiro. As pessoas falsificam currículos para estar numa empresa. E tem gente aí se gabando aí de altos cargos, quando vai ver o currículo, o cara nem tinha capacidade de estar ali. O dia que descobrir, ele tá lascado. Era bom que ele nem aparecesse muito, ficasse bem quietinho, porque a hora que o nego examinar a vida dele, ele cai. Era bom. De repente estou falando isso pra você que tá ouvindo isso aí. O cara entrou lá no militarismo, nem sabe como. Já pensou? O cara escreve tudo errado, fala tudo errado, as pessoas que estão junto percebem. É igual o médico falso.
O técnico de enfermagem consegue perceber quando o médico é falso ou inexperiente. E quando ele vai aplicar uma injeção, opa, peraí, isso aqui não. Esse protocolo aqui eu não vou ser responsabilizado por essa. Isso já aconteceu. Já aconteceu de eu ver um técnico de enfermagem entrar na sala onde eu estava e falar com a médica, olha, isso aqui eu nunca fiz, não. Não vou. Se recusou a aplicar. Eu não vou me responsabilizar por isso aqui. Por quê? Porque o cara estudou a mesma coisa. E o cara é o cara que está na prática. Com certeza ele tem muito mais experiência. E o médico está lá consultando as coisas na internet. Aí consultou uma coisa errada, foi identificado pelo técnico de enfermagem, que ia entrar na rabuda juntinho, porque na hora a corda arrebenta pelo lado do mais fraco, né? Iam jogar em cima dele. Ele, não, isso aqui não. Isso se chama cuidado, zelo, prudência, ser prudente como uma serpente, ser zeloso. E tem que enfrentar as coisas. Você sendo zeloso pelo certo, você vai ter que enfrentar ali, ó, isso aqui não, isso aqui me criminaliza, não tem emprego que vá valer a pena quanto a isso. E ali se mostra um bom profissional. Só que a gente sabe que esses bons profissionais às vezes sofrem represália, né? Porque acaba envergonhando o médico ali, o médico que deveria saber mais, às vezes não sabe tanto, porque está ali se formando e é descuidado. O relaxamento, o descuido, às vezes faz o cara se tornar um péssimo profissional. E às vezes o cara que é um técnico, um enfermeiro, ele tem muito mais sabedoria por causa da prática, por causa do estudo, por causa do desejo de chegar mais à frente. Às vezes também está estudando medicina lá para poder ser, está estudando para ser médico também. Então, esses papos aqui, você vê, os caras falam disso aqui, não sai um versículo bíblico. Não sai um versículo bíblico, cara. E o versículo bíblico é a única coisa que abre o entendimento espiritual da pessoa. Porque a palavra de Deus, Isaías 55:11, ela nunca volta vazia. Já viram a importância da palavra nunca volta vazia? Nunca. Não há uma palavra de Deus que nunca volte vazia. Ela é como uma chuva que não vai para as nuvens sem antes regar a terra. Ela faz o processo que ela tem que fazer. Está lá em Isaías 55:11. Então surgem certos supostos sábios, conhecedores do grego e do hebraico, só que eles acabam contribuindo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles contribuem em que sentido? Eles querem dinheiro, fama e sucesso, beleza. Geralmente Deus deixa os idiotas surgirem primeiro, para depois os sábios virem detonar eles, tá? É sempre assim, os hipócritas e fariseus sempre surgem primeiro, os fariseus hipócritas. Os corruptos sempre surgem primeiro, como se fossem os bambambãs da religiosidade, até que vem outros e ó, só que os profetas sempre morrem também. Os profetas de Deus sempre se lascam. Mas é aquela coisa. Sempre surge a ignorância primeiro para depois vir a verdade e pum, é como fogo, é como a água liquidando o fogo. Tá? Então surge esse cara, isso faz a gente estudar mais, isso faz a gente. Às vezes não é necessário ter o conhecimento de hebraico e de grego, porque você tem tecnologia, você tem o dicionário Strong, você consegue confrontar um pouco dentro disso daí. Mas uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres. O problema é quando o mestre da igreja, né, ele não vai nesses debates. Ele só vai por dinheiro. Ele se acha o bambambam. Bam, bam. E aí deixa esses caras corrompendo a fé de muita gente. Muita gente tá no ateísmo por causa disso. Até o dia que esses bambambãs do ateísmo, né? Porque o cara vê no ateísmo uma forma de ganhar dinheiro. Há muita gente ateu. E esses caras precisam de um mestre do ateísmo. E o cara se coloca naquela função. E ele quer também pessoas de outras religiões, tá? Ele quer agradar vários públicos, porque o canal monetizado, ele quer grana, ele quer fama, né? E eles conseguem isso, tá? Só que o que adianta ganhar o mundo todo se vai perder a sua alma? Isso é uma realidade. Mas para eles estão um pouco se lixando para isso, tá? Estão um pouco se lixando. Mal sabe eles que Deus está usando a idiotice deles para poder nos ensinar, tá? Às vezes o cara está servindo como como um faraó, né? Que está ali rejeitando, como um Judas Cariote que estava ali junto com Jesus, vendo milagres, vendo as coisas certinhas, vendo que o evangelho, se for seguido realmente pela humanidade, o evangelho de Cristo é amor. Se for seguido realmente pela humanidade, vai ver que a humanidade pode ser transformada para o bem. O cara não consegue entender isso, né? Ele não consegue, por quê? Porque a mente dele é ruim, o pensamento dele é ruim, é sujo. Ele não consegue ver que se as pessoas de fato seguirem
o ensinamento correto da Bíblia, não esses que os pastores muitas vezes ensinam errado, mas o correto, essas pessoas realmente vão, você percebe que são pessoas de boa fé, são pessoas simples, e o evangelho é simples para os simples.